A história que eles contam, cheia de estátuas, é tudo mentira. A televisão é uma grande caixa de mentira, né, mano? É uma grande caixa de mentira. Eu tô fazendo um documentário aqui, eu posso estar interpretando um personagem e pronto. Tem água aqui? Eu não tenho nenhum microfone aqui em mim. Ah, é. Tá um papo muito furado pra você? Não, nem um pouco, na verdade. Eu posso estar pensando o que é melhor pra vocês ouvir do outro lado. Não posso estar pensando o que é melhor pra mudar a vida de ninguém. Falar, não, eu vou falar uma coisa legal pra eles lá rir, pra eles chorar, pra se emocionar. Então é um negócio meio doido, assim. Eu vivo de um lado da cidade, cara, que você tá no ônibus e a mulher tá falando, nossa, é revoltante. Nossa, o salário da gente, o turno nosso diminuiu. Então a gente vai ganhar metade do salário. E aí outra mulher fala assim, mas tudo bem, você pode estar nervosa e tudo, mas você viu ontem o que aconteceu com a Camila? Meu, a Camila foi traída pela Adamastor. Eu tenho que assistir hoje de todo jeito, 8h30 a novela. É um elemento acalmador, até de criança, pô. Você bota as crianças pra assistir televisão e elas ficam quietinhas, né? Tem comercial de carro prometendo isso. Bota lá uma telinha, né? Um DVD no carro e as crianças ficam quietinhas no banco de trás. Sem o DVD elas se matam. Então acaba sendo um elemento acomodador porque te distrai. Por mais que você esteja revoltado, quantos amigos meus revoltados falavam, ah, Fé, você tá falando e tudo? Beleza, mano, seus textos é muito louco, tudo, mano, mas, puta, 9 horas eu tenho que ir pra casa assistir o Ratinho é foda, desce o pau. Então ele desce o pau e no outro dia você não precisa falar nada. Você pega o mesmo ônibus lotado, você vai se sujeitar ao mesmo patrão, sabe? Você vai fritar filé mignon pro boy, chegar em casa você não tem ovo pra comer. Né? Você vai cuidar da segurança de um playboyzinho de 10 anos, chega em casa, seu filho apanhou na rua. Entendeu? Seu filho foi pego fumando maconha porque você não pôde acompanhar seu filho, tá acompanhando o filho de outro. Não é só um plano maquiavélico da televisão para nos pacificar, mas mesmo sem querer, funciona como tal. Essa nossa guerra é apenas uma data nos livros de história. Ninguém conta que Carinana, Sete Estrelas e Raio escaparam e ficaram vagando pelos sertões. E aí nasceu o cangaço. E você imaginar que são as novelas que fazem a educação do brasileiro. Quer dizer, como é que o brasileiro vê o jornal diário? Ele vê como uma ficção e ele discute os problemas reais do país e do cotidiano nas novelas. Quer dizer, é uma inversão de princípio de realidade impressionante. O pessoal acompanha candidato como novela. Ah, ela separou do marido dela, então eu não voto nela. Sabe? Como se todo mundo pudesse ser o exemplo daquilo. Né, do final feliz da novela. Muita gente fala assim, não, né, que as pessoas estão alienadas, né, que isso é um indício de alienação. Eu não sei se é de alienação, porque eu acho que as pessoas diferenciam o que é a novela e o que é o Brasil, mas é como se a novela expressasse o que as pessoas gostariam de ser, ou como o Brasil, como elas gostariam que o Brasil fosse. E como é que a mídia funciona? Quer dizer, ela toma vários elementos dispersos que ela constrói como um todo coerente, mas é totalmente arbitrário, é ficcionado. Quer dizer, então é isso que está se revelando como um princípio de realidade. Então, aquilo que não está na televisão não está no mundo. Então, quem edita a realidade e a pregnância cada vez maior da imagem que substitui o pensamento, ela impede o pensamento porque ela identifica ver com saber. Quer dizer, então, tudo aquilo que precisava ser interrogado para entender como é que aquela montagem foi feita, desaparece. Então, só nos vem as coisas como se elas estivessem já organizadas e prontas para o pensamento. Agora, aquilo que levou a que a realidade fosse editada daquela maneira está silenciado. Acho que é o gato. Tô pensando que é a cadeira que tá me mexendo. Acho que é ele, aqui, tá nas flores, ó. À tarde, o trânsito parou na W3 Sul e Norte, no eixo monumental também. A passeata é um protesto contra a lentidão da reforma agrária.
Mas lento mesmo ficou o trânsito. Não tem como passar por nenhum dos lados. Aí o pessoal que não trabalha fica aí. Que todos de Brasília venham ver o que Sem Terra produz. Porque a mídia, igual a nossa marcha hoje, só mostrou, sabe o quê? Os motoristas apressadinhos reclamando que a marcha estava atrapalhando. Mas não mostra o nosso lado, nossa real. Que nem aqui, iluminação, microfone, tudo é criado para poder iludir. Se fosse realidade, a gente estava na rua gravando no meio da rua mesmo. Entendeu? Depois você vai editar isso tudo e ainda vai ter outra direção ainda, né? Dependendo do patrocinador que tiver, não tem um participante, não tem outro, né? Você falar da Coca, da Petrobras, de um e de outro, você já não entra. Esse culto de uma aparência para não enfrentar o problema é uma questão brasileira. Um dos grandes pensadores do Brasil que identificou esse problema que mal está sendo ainda considerado é o bovarismo brasileiro. Quer dizer, a Madame Bovary, que vivia na ficção dos romances que ela leu na juventude, e é então uma denegação da realidade. Quer dizer, em vez de enfrentar como a realidade é, eu me refugio no imaginário. E eu substituo o real pelo imaginário. Então, o bovarismo brasileiro é assim: eu não vou enfrentar os problemas que o país tem, eu vou criar fórmulas alternativas para não enfrentar o problema. Eu acho que é muito pobre a gente ficar nessa coisa do acomodado ou do... enfim, se a novela é conformista ou não é conformista. Eu acho que o sucesso vem do fato de que não é conformista. Ela estimula mudanças. Não é que ela estimula mudanças, isso também não é um bom termo. Ela está sintonizada com mudanças, né? Só que essas mudanças não necessariamente são positivas. Essa que é a questão que tem que ser colocada. Para onde que está se indo? Todo mundo quer ser outra coisa. O cara pobre, ele quer ser classe média quer ser elite, a elite quer ser cidadão do mundo, quer ser americano. Então ninguém quer ser de verdade ninguém, sabe? A gente quer ser outra coisa. E essa infelicidade toda um dia tem que ter um limite, né? Se você for pensar demograficamente, a sociedade brasileira é majoritariamente negra ou mulata, né? E as novelas é quase que uma expressão daltônica dessa sociedade, porque é branca, com poucas exceções, e essas exceções sempre em papéis secundários, em geral de empregados domésticos, com raríssimas exceções. A gente tem nesse país milhões de renegados hoje. Milhões de pessoas que ligam a televisão, não se enxergam, liga a rádio, não se ouve, abre as revistas na banca de jornal, não se vê. É intrigante, quer dizer, como é que as pessoas reconheceram aquilo como o Brasil, se aquilo não é o Brasil numa questão muito básica e óbvia, que é a cor. Ilusão, o tempo inteiro ilusão. Por isso que a novela e as coisas da televisão alcançam o índice que tem, porque o cara não quer ver sofrimento. Por isso que clipe americano dá mais certo que clipe de rap nacional. Porque o cara quer ver os negão bem no carro, com um monte de mulher gostosa do lado. Ele quer se iludir também, mano. O nosso próprio povo é assim. Não quer viver essa realidade. A realidade é muito triste, mano. Eu acho que, infelizmente, a gente vive um momento em que há uma mistificação do público, né? Então a gente tem que fazer o que supostamente atenderia ao público, mas isso é uma suposição, porque esse público não existe enquanto uma pessoa ou uma assembleia de pessoas que possa ser consultada. Ele é uma ficção. Essa ideia de audiência é uma ficção, é uma construção, né, com base em alguns critérios, em alguns números. Então, porque o programa X vai bem e ele é apelativo, e ele vai para a baixaria, e ele não procura trazer nenhuma informação e nenhum desafio. Eu acho que a questão é desafio. O espectador, então, ele tem que ser ajudado a pensar criticamente isso que ele vê. O espectador de televisão tem que ser ajudado. Enfim, aí é uma função, acho, pedagógica mesmo, que deveria estar embutida dentro dos próprios meios de comunicação. Assim como o leitor tem que ser ajudado a se pensar como leitor, a ter uma autoconsciência de leitor na hora em que ele pega o livro, na hora em que ele pega o jornal. A pessoa que mexe com a internet hoje em dia, a criança tem que ser ajudada a pensar que mecanismo é esse, com o que ela está se envolvendo, o que essa forma vai fazer com ela. E a gente está num país que as pessoas não são alfabetizadas. As pessoas não sabem ler de verdade.
Isso é uma coisa tão assustadora. E quem não aprende a pensar discursivamente, quem não aprende a ler, não aprende a pensar discursivamente. E quem não aprende a pensar discursivamente, não aprende nem a ouvir, nem a falar. Como nós poderemos constituir uma real democracia sem o aprendizado da conversação? Você já leu tudo isso, Playboy? É, umas 2, 3 vezes cada um. E serve pra alguma coisa? Toma aí. Experimenta. Um dado aqui de São Paulo, se você pegar as pessoas formadas no ensino médio por Universidade de São Paulo, 5% apenas tem conhecimento adequado para ler e escrever. Lamento, eu não consigo ver violência maior do que uma pessoa chegar no final da sua adolescência, quase não saber ler e escrever. Eu não consigo ver quantas violências são maiores do que essa. Mas ninguém se incomoda, ninguém vira mais uma estatística desculpe, não causa comoção, não causa um escândalo, não causa uma indignação nacional. Por isso que a televisão e a novela fala assim, Ana Lídia, você está 6 meses assistindo novela, tá? Ana Lídia, você foi ver José Vitor? Não, não fui, mãe. José Vitor, meu marido, acabou... Por quê? Porque a novela tem que ser totalmente didática, para a dona de casa entender que aquele José Victor é o mesmo marido que ontem passou falando que era marido 5 vezes. Então, o nível que a gente está de interpretação de texto ruim, que o cara que vai fazer a escaleta da novela, ele tem que pôr 10 vezes o mesmo item para o povo conseguir entender. Até hoje você encontra gente por aí, nas periferias ou mesmo nas cidades do interior, pessoas que vão dizer para você que assistem televisão durante todo o domingo ou todas as noites porque elas não têm outra coisa para fazer. Então a pessoa não consegue pensar que ela poderia ler livros, fazer tricô, cozinhar, sair para andar, olhar para a lua, olhar para as nuvens, observar o movimento das formigas ou para que lado se movem os pássaros. Quer dizer, as pessoas não imaginam que elas possam fazer outra coisa porque a alternativa que lhes é oferecida é essa da televisão, que é uma alternativa entorpecedora. E então é isso que eu falo. É preciso assim dar um certo apoio para que o espectador perceba, num processo mesmo de educação, que a vida lhe pertence. O Brasil hoje passa por um processo que talvez agora sofra um abalo, que é a forma básica de coesão aqui acabou sendo o mercado. E isso não é saudável. Quer dizer, você não tem valores de coesão social maiores. É o mercado. Você levanta cedo, você vai trabalhar, você se veste porque vai trabalhar, você ganha dinheiro, você consome aquele dinheiro, você volta para casa. O que regula a sua vida é o mercado. E um país precisa de mercado. É inevitável, né? Mas não pode ser só o mercado. Né? Então, como você tem mercado, depois você tem zonas da violência, na verdade, que escapam disso e criam uma outra regra, né? É pouco para fazer uma nação. O meio de comunicação no Brasil tem como objetivo primeiro ter lucro. O principal produto da indústria cultural não é a novela, não é a música que é vendida nos CDs, são os filmes. O principal produto da indústria cultural é o consumidor da cultura. Somos nós como consumidores, que é indústria. No mercado, elas são extremamente violentas. Quer dizer, se você perguntar para qualquer criança, ela quer comer no McDonald's para ganhar o brinquedo. Ela nem come o lanche, ela nem quer comer o lanche. A maioria dos pais tem que levar os seus filhos no McDonald's e eles têm que comer o lanche porque a criança só quer o brinquedo. Né? Então, e que tipo de padrão alimentar a gente está promovendo? Eu tenho dezenas de amigos que não usam Nike porque eu falei pro cara, não usa Nike, tio, você vai pagar 500 pau no tênis que não representa você, que nunca pôs um favelado lá dentro, lá em cima, nunca patrocinou nenhum evento seu. E sem contar no problema ambiental. Hoje a gente tem 130 milhões de linhas celulares disponíveis, em uso, com uma política muito agressiva das empresas de forçar os consumidores a trocarem de aparelho a cada 1 ou 2 anos. E a pergunta que não quer calar é para onde vão 130 milhões de aparelhos celulares a cada 1 ou 2 anos? O capitalismo só respeita o boicote, mano. Ele não respeita mais nada. Quando você para de consumir, aí ele fala, fudeu, o cara parou de comprar, mano. Aquele cara ali tá dizendo para não comprar, para não assistir, para não ouvir, tá ligado? Esse tipo de coisa. Então, quando ele fala isso, aí você consegue pegar no capitalismo. Ele só ouve isso, não ouve mais nada. Cidadania não é você ir votar uma vez por ano porque você é obrigado. Né? É você lutar no teu dia a dia,
tanto em relação às empresas quanto em relação aos governos, né? É um questionamento que tem que ter, que saia da passividade de ficar esperando as coisas se mudarem assim por livre e espontânea vontade dos dirigentes. Me ofende uma loja de tênis que põe R$1.000 quase no tênis do lado da favela, do lado de um barraco de madeira, sabe? Isso me ofende, uma agência de carro que vende carro de R$100.000 de frente pro córrego, onde o moleque tá ali brincando com o rato, entendeu? Isso são coisas que ofendem. E um dia eu acho que o nosso povo vai ficar ofendido realmente. Nesse universo branco da novela, glamuroso, né, ligado a essa ideia de moderno, de consumo, não cabe a pobreza, não cabe a violência social, né? E é a vertente do cinema recente, né, mais conectada a essa questão da desigualdade social, a tematização direta da desigualdade social, que encontra uma repercussão que era a repercussão que a novela costumava ter. Polícia! Desce, 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 põe essa porra no chão, devagarinho. Isso, agora vira pro caminhão. Eu acho que tem uma coisa que eu chamo de narcocultura, que ela vai além do poder paramilitar dos traficantes, da venda de drogas, ela passa por estética, gastronomia, ela passa por geração de renda lícita e ilícita. E Tropa de Elite, Carandiru, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, é narcocultura pura, só que lícita. Eles transformaram, né, digamos, um saber, uma vivência da favela num produto comercial, artístico. Mas isso é narcocultura, as expressões coloquiais, o jeito, o andar, o biotipo das pessoas. Qual foi, fiel? Assaltou no asfalto, agora traz a polícia aqui, rapaz. Pra caralho, seu comédia, tu quer morrer? Acho que também ajuda a reforçar bastante o preconceito também. Tu vai morrer, filho da puta! O bandido, né, aparece como bandido, mal, vilão, né, uma coisa que uma personagem que não existia praticamente na cultura brasileira, onde o malandro sempre foi uma figura simpática. Então ela gera uma polêmica, ela ofende muita gente. Quer dizer, porque as pessoas que moram nos lugares, nas periferias, não se reconhecem. E mesmo quem frequenta essas periferias não se reconhece nesses lugares. Nessa representação que reduz esses lugares à violência. Ele reconhece a situação, ele dá visibilidade a um universo que era invisível na época da novela, porém, essa visibilidade é perversa porque é na chave da violência. Aí, perdeu tudo em um sapatinho, dá o som, a bolsa. Me dá. A bolsa, isso não explana, não. Põe a mão no carro aí. As pessoas assumem para si o estereótipo que lhes é atribuído. Então, eu já ouvi muitos jovens falando, é muito legal eu fazer esse trabalho aqui com arte, cultura e esporte, que é pra gente não ir pro crime, né? Que é pra gente não ir pro mundo das drogas. Quer dizer, eles já se consideram talhados para o submundo do crime e das drogas. Não, eles têm direito à cultura e ao esporte porque são direitos sociais, direito de cidadania, não como antídoto para o crime e as drogas. Ó, pessoal, tá aí. É isso aqui, ó. Quero que vocês tragam uma redação com esse título amanhã. A gente tem muita mania de achar que não é com a gente o problema, sabe? E o problema é com a gente. Gostamos da chapa branca, do acordo. E as pessoas que reclamam são tidas por radicais. O conformista, ele é expressão de tecnologias de poder, para usar um termo Foucaultiano, que perpassam o corpo de todos nós. A escola, a polícia, o hospital, a televisão, a indústria cultural, que vai nos produzindo não como indivíduos livres, pensantes, mas cada vez mais nos reproduz e nos produz como consumidores, como os ajustados, como trabalhadores, produtores de um mundo capitalista. Eu tenho medo desses bons cidadãos.
Tá cheio de perverso, tá cheio de pedófilo entre os bons cidadãos. Melhor as pessoas darem a cara a bater. A maioria das pessoas é pobre, mora longe, não tem carro e não aparece. Todos nós estamos vivendo o problema, estamos pagando pelo problema e somos o problema. Eu acho que só falta perceber isso. E quando perceber, aí sim pode ter uma mudança séria, assim. Você tem essa coisa de inúmeras possibilidades de ter uma revolução e não tem. Porque o salto que a gente tem que dar é justamente de sair só da atuação no nível individual. A gente tem que ter a organização da sociedade brasileira no nível coletivo. A democracia não é da maioria. A democracia é de quem se organiza. Quando se luta, a luta produz mudanças. E só a luta produziu mudanças ao longo desse tempo todo. O Brasil tem uma coisa muito louca, assim, qualquer região do Brasil que você for, o cara que fuma um baseado, ele trata o baseado com carinho que ele não trata a mulher dele. Ele enrola o baseado, ele passa a língua, ele passa pro outro, o outro passa a língua também, e aqui fica aquela gosma de mão em mão, aí o cara vai acender aqui, não é um ritual. A mulher do cara senta do lado dele, vai falar com ele, dá licença, mano, tô fumando um bagulho aqui.